Muito bem, minha gente. Sejam todos, todas, né? Por enquanto, todas. Muito bem-vindas. Uma grande alegria ter vocês aqui conosco nessa aula, essa aula bem específica, onde nós vamos tratar sobre alguns pormenores, alguns detalhes de como você conseguir restaurar o seu casamento. A restauração do casamento, ela não precisa acontecer depois que o divórcio acontece. Muitas pessoas casadas querem restaurar depois que está tudo perdido. Existem realidades hoje que você pode restaurar. Existem realidades hoje que, se você restaurar, não vai culminar, não vai chegar ao divórcio. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente quer alertar, por isso que a gente quer trazer luz para aquilo que hoje você está vivendo numa escuridão. Porque quando o casal ele chega ao divórcio, eles já deixaram de enxergar luz, já deixaram de enxergar soluções, já deixaram de ter esperança no próprio casamento. Quando um casal perde a esperança no casamento, perde a esperança em si mesmo. Então, nessa noite, a gente quer fazer você entender como que se dá esse processo de restauração do casamento. Porque é um processo. Da mesma maneira que aconteceu um processo para você e seu cônjuge se casarem, também é um processo contínuo a restauração. O casamento, ele é uma obra que a gente tem que estar o tempo todo fazendo ali os ajustes, a restauração. É igual exatamente uma casa. Se existe um cômodo que está precisando de um reboco, se existe uma torneira que está quebrada, você não tem que ir lá e colocar no lugar. Casamento é a mesma coisa. Então, pensando nessa analogia, pensando nessa simbologia que eu trago para você, pensar numa casa. Se você olhar para sua casa hoje, tem algum cômodo aí que precisa fazer alguma coisa. Se você for olhar um prato que você tem alguma coisinha quebrada. Quando você vai usando essas realidades que estão ruins, você vai chegando no momento e fala assim, cara, eu estou enjoado disso aqui ruim, estou enjoado disso aqui quebrado, eu preciso trocar ou eu preciso restaurar isso aqui. É assim também que funciona o casamento. Então, no dia de hoje, queremos dar as boas-vindas para vocês, para que vocês também possam ter acesso à compreensão desses detalhes da restauração do casamento. Enquanto o Fred falava, eu me lembrava da última mentoria que eu tive com esposas, que durante a aula, durante o decorrer das aulas, uma das alunas identificou, aliás, na primeira aula, ela identificou quando o casamento começou a desandar, que foi quando os filhos nasceram. Nasceram 3 filhos, e ela ali foi deixando algumas coisas de lado, o esposo também, e o casamento começou a desandar. Talvez você esteja vivendo essa realidade desde o dia do casamento, que você foi vendo que não era assim, e você não sabe e não soube lidar com as realidades. Porque, na verdade, a gente realmente não aprende a lidar com as realidades, nem com a gente, interiormente, nem com o outro. E aí, o casamento vai decaindo. Vai decaindo, vai. Chega uma hora que você não tem como segurar, não tem como levantar, porque você nem sabe como fazer isso. E então, como o Fred falou, a gente está aqui justamente para que ele não chegue lá. Talvez já esteja faltando centímetros para chegar. Mas o que eu posso fazer, então, para levantar, para resgatar? Aqui nós só temos mulheres. E muitas vezes é a mulher que vai segurar as pontas, que vai tomar a iniciativa, que vai dar um passo para frente. Muitas vezes é um passo para trás, mas tendo em vista o para quê. Para que eu estou tendo essa atitude? Para que eu estou aprendendo? Porque eu acredito na restauração do meu casamento, eu acredito na família, e eu vou dar esse passo. Muitas vezes o nosso orgulho vai dizer, olha, deixa para lá, vai tocar a sua vida, não vale a pena, isso é coisa de gente trouxa. Mas se você está aqui, você sabe do que vale a pena, e como vale a pena lutar pela restauração do casamento. Mas também eu quero trazer uma realidade que talvez você nunca tenha ouvido falar.
A restauração da vida a dois começa com a restauração da vida individual. Por que que muitas vezes o casamento ele vai se definhando? Porque duas pessoas feridas entram para o casamento e não curaram suas feridas, não sabem lidar com as suas dificuldades e, ao invés de amar, elas acabam se machucando. E aí aquele amor que tinha, ele vai se esvaindo, porque não soube lidar consigo mesmo nem com o outro. Então, o caminho que a gente vai apontar aqui, e que a gente até vai propor depois, também exige uma restauração individual. Quantas mulheres que eu atendi, que eu acompanhei, que foram minhas alunas, começaram a despertar quando olharam para si. Olhando para si, buscaram a sua transformação, a sua cura, o seu amadurecimento. E foi algo tão profundo, tão verdadeiro, que contagiou o seu cônjuge. Nesse final de semana, no sábado, o Fred teve um encontro com homens. Exatamente. Pode falar. Pode falar. E foi, assim, algo muito profundo, muito necessário, que os homens, de fato, não sabem, não aprendem, porque não têm referência, porque não receberam educação, como nós mulheres, né? E no sábado ou na sexta, eu recebi a mensagem de uma aluna minha, ex-aluna, que fez várias mentorias comigo. E ela falou assim: eu estou tão feliz que meu esposo vai nesse encontro. E eu falei para ela: só é possível porque você foi fiel. Ela se deixou mudar na mentoria individual que ela fez. Contagiou o esposo, o casamento mudou. Ela sempre manda mensagem para a gente dizendo assim: por que nós não conhecemos vocês antes? Porque nós vivemos tanta coisa difícil, a gente não sabia se relacionar. Mas eu falava isso para ela: ele só está indo porque você viveu um processo de mudança. E ele, com muita vergonha, sozinho foi e viveu o processo dele. Então, muitas vezes, essa realidade só é possível quando um dá o braço a torcer, quando um cede. Como eu falei, muitas vezes somos nós, mulheres, que damos esse passo. Foi interessante a Roberta ter tocado nesse ponto, porque ao estar reunido com os homens, eu dizia para esses homens, né, que quando a gente olha para os consultórios, por exemplo, de psicólogos, quando a gente olha para as igrejas, quando a gente olha para os médicos, por exemplo, as mulheres, elas têm iniciativa de procurar a resolução dos problemas. As mulheres, elas têm iniciativas de olharem para dentro, de quererem se corrigir. E eu dizia para eles: os homens não fazem isso. Os homens não procuram ajuda, os homens não querem dar o braço a torcer. E isso, dentro do casamento, acaba se tornando um câncer, porque, imagina só, um corpo que está com uma parte doente, um corpo que está com uma parte ali machucada. Todo o corpo, por mais que seja uma parte doente, todo o corpo é afetado. Então, o casamento ele é afetado quando um dos cônjuges não procuram essa restauração individual. E eu salientava com eles: olha, você é homem, e colocaram na sua cabeça de que você não precisa de ajuda, de que você não tem que falar de você, de que você não tem que falar da sua vida, de que você não tem que compartilhar com a sua esposa. Só que isso aí não está escrito em lugar nenhum. Isso é cultural. E à medida que essa cultura foi sendo incutida na sua cabeça, você foi destruindo o seu casamento. Por que muitos homens hoje não procuram ajuda? Por que muitos homens hoje acabam se fechando? Por que a partir da vida de muitos homens, o casamento se acaba? Porque não se dobram à procura de uma ajuda. Hoje nós temos aqui mulheres. É importante também vocês estarem aqui, por quê? Porque vocês também vão ouvir um pouco do que o homem pensa, do que o marido pensa. Por que às vezes o cara não se abre? Por que seu marido não se abre com você? Por que seu marido não só te procura para viver realidades
íntimas, e não te procura para dizer dele para você. Entende? É importante você entender isso também, até para que você saiba como abordar o seu marido. Para que ele também se sinta à vontade para ir colocando as coisas para fora, para ir confidenciando a você o íntimo dele. E isso, a restauração, ela acontece nesse dia a dia, onde há essa troca sincera, aonde o outro tem a confiança de dar o coração dele. A realidade mais profunda de um casamento é quando você coloca o seu coração à disposição do seu esposo, à disposição da sua esposa. E quando eu falava isso para os homens, alguns revelavam um olhão assim para mim, né? Como se aquilo fosse a coisa, algo que ele nunca tinha ouvido na vida. E, de fato, muitos estavam ali, nunca ouviram na vida. Uns ficavam meio extasiados, outros ficavam espantados. Por quê? Porque foi dito para eles que homem não fala, que homem não se revela. E o homem que não fala, o homem que não se revela, o homem que não procura ajuda, ele destrói o casamento. Então, vamos entender o seguinte. A primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos aqui é sobre a admiração. Quando você se casou porque algo na pessoa que você se casou te chamou a atenção. Algo te fez se admirar por essa pessoa. Talvez foi o jeito de falar, o jeito de andar, o cara que é trabalhador, a mulher que se empenha pela casa, se empenha por ele, que cuidava dele, cuidava dela. O homem que olha para a mulher e percebe assim, caramba, é essa mulher que eu quero para que seja a mãe dos meus filhos, porque ela tem valores, ela tem princípios. Algo te fez querer casar com essa pessoa porque você teve uma admiração inicial. E aí eu já quero começar com uma pergunta a você. Aonde está essa admiração? Aonde está? O que te fez admirar esse homem que você está casado? O que te fez admirar essa mulher que é você, que o seu marido se casou? Talvez, hoje, você precisa resgatar aquilo que foi a admiração inicial. Por quê? Porque à medida em que você foi se decepcionando, vocês hoje moram debaixo do mesmo teto. As cascas, elas foram caindo. E o fato das cascas irem caindo fez com que você olhasse só o que estava por trás da casca. Ou seja, toda a miséria, todas as falhas dessa pessoa. E você acabou parando nessas falhas. Por que a gente perde a admiração? Porque a gente para nas falhas. E as falhas, elas sobrepõem a admiração. Quando uma pessoa ela começa a ter problema de visão, é porque a visão dela ou ela está cansada, ou ela está com alguns acabam adquirindo alguma patologia na visão, precisa usar um óculos, precisa restaurar a lente, porque tem gente que coloca uma lente 0,25, daqui a pouco a pessoa precisa ir para 5,0, precisa ir aumentando para que a pessoa consiga enxergar melhor. Já parou para pensar que a sua visão pode estar turva em relação ao seu cônjuge, porque você está parada somente na patologia? Você está parada ou parado só na doença? Você está parado ou parada somente naquilo que é ruim, que te afeta? E isso faz você enxergar com os olhos negativos. Você acaba adquirindo uma visão negativa e parando nessa visão negativa. Como que você vai conseguir restaurar essa visão negativa? Olhando para a admiração inicial e sabendo que, ao mesmo tempo que o seu cônjuge tem as limitações e as dificuldades dele, você também tem a sua. A não ser que eu seja perfeito demais e Roberta defeituosa demais. Quando um olha para o outro e pensa assim, eu sou perfeito, o problema está em você, o problema é seu, é você que é assim, é você que é assado,
significa que eu parei de olhar para aquilo que eu posso melhorar na minha visão. Então, a admiração, a minha visão em relação ao outro é responsabilidade minha. Sou eu quem vou buscar essa restauração, sou eu quem vou buscar retomar a admiração inicial, sou eu que vou começar a olhar as qualidades e me fixar nas qualidades. Por quê? Porque o seu cônjuge, ele tem muitas qualidades. Se eu for perguntar a você, você vai conseguir enumerar. Mas se você está parada ou parado naquilo que são os defeitos, você não vai conseguir olhar à luz das qualidades. É um primeiro ponto. Você precisa retomar a admiração. A admiração das pequenas coisas. A admiração daquilo que fez com que você quisesse se casar com essa pessoa. Um outro ponto muito importante, eu acho que um dos mais necessários para a restauração do casamento, é o perdão e a reconciliação. Um casal que não tem esse hábito no seu dia a dia, vai chegar um momento que não vai aguentar, porque se acumulou muitas feridas. Coisas aconteceram que não foram resolvidas. Se o casal ele não resolve, se ele não conversa e ele não se perdoa, vai se tornar insuportável. Se você parar para pensar no ponto em que vocês estão, você pode se lembrar de muitas coisas que aconteceram, mas muitas coisas você não lembra, mas você sabe que machucou, que acumulou, virou uma bola de neve dentro de você. Se você tivesse resolvido desde lá do início, você não estaria como está. Você não estaria tão machucada, tão ferida, você não teria se desencantado. Nós podemos testemunhar isso. Nós só somos o casal que nós somos hoje, porque nós vivemos isso ao longo do nosso relacionamento. Eu queria fugir muitas vezes, mas o Fred vinha atrás de mim, insistia na reconciliação, na conversa, no perdão. Se o casal não faz isso, ele não consegue zerar os conflitos e recomeçar. Perdão e reconciliação é isso. A gente fala do que aconteceu, a gente ouve e vê o ponto de vista do outro, a gente se entende, a gente realinha, se perdoa e recomeça. Se o casal não faz isso, o casal só vai acumulando, ele vai se tornando um caminhão de lixo, que não limpa, que não resolve, que não descarrega. A gente conhece muito bem o que é uma lixeira cheia, uma casa suja. Quando aquela sujeira vai se acumulando, chega uma hora que a gente não suporta. Assim também no nosso interior, no nosso relacionamento. Se a gente não limpa através do perdão e da reconciliação, não tem como retomar e recomeçar. E é muito bonito ver isso, né? A gente vive muito isso. Quando a gente se perdoa, a gente recomeça. E aí, olha que interessante. Se houver uma outra situação, até parecida ou diferente, de mágoa, de desentendimento, a gente não retoma, a gente não toca na ferida novamente, porque a gente já resolveu, passou. Se a gente não resolve, aquele negócio vai enchendo a gente a tal ponto que a gente não suporta mais. Mas como é bonito perdoar, reconciliar e recomeçar. Porque a gente zera e começa do zero. Acontece algo, muitas vezes a gente vai entendendo ao longo do processo que não é algo tão relevante e a gente deixa passar e a gente perdoa e a gente deixa para lá. Muitas vezes é um processo que eu vivo comigo mesmo, que o Fred vive com ele mesmo. Uma coisa tão pequena no dia a dia que a gente toma a decisão, não, eu vou deixar para lá. Eu vou relevar, isso não é importante, isso não pode tirar minha paz. Mas precisa haver esse perdão e reconciliação. Se o casal ele não aprende, se ele não treina, se ele não exercita, a restauração não acontece. Você já deve aí estar percebendo
alguns pontos na sua vida conjugal do que a gente está falando. Você pode até partilhar aqui, escrever. É isso que aconteceu comigo. Hoje eu preciso viver esse processo, essa restauração. Isso eu não aprendi, isso não aconteceu no meu casamento. Eu me recordo que nós tivemos muitos momentos assim. E quando teve um dia que o Roberto chegou e falou assim: por que você insistiu comigo? Por que você insistiu? Por que você não desistiu de quando eu fazia alguma coisa, quando acontecia alguma coisa no nosso relacionamento, você insistia? Porque ela usou esse termo, né? Fred vinha atrás de mim. E eu ia mesmo. Eu ia mesmo por quê? Porque eu sempre entendi que no relacionamento, isso foi desde o tempo de namoro. Eu ficava pensando assim, mesmo se eu não me casar com essa menina, eu dei o meu máximo. Eu insisti. Essa menina, ela não vai sair de mim se nós não ficarmos juntos pior do que ela chegou. Eu vou me empenhar para que ela seja a melhor pessoa desse mundo. E para isso eu também quero ser a melhor pessoa desse mundo. E por isso eu ia em busca, eu acreditava, eu perguntava, eu queria saber o que estava acontecendo com ela. Aí você pode falar assim, mas meu marido não é assim. Tá, o seu marido não é assim, mas você pode ser assim. Se você falar assim, mas meu marido não é assim, mas minha esposa não é assim, tá, então você vai ficar esperando por ele ou por ela? Mas já fui muito humilhado, já fui muito humilhada. Mas você vai continuar olhando somente para essa atitude sua como humilhação ou como um investimento? Porque o tempo do outro, ele é completamente diferente do seu. E às vezes, a gente está quase chegando na conclusão do outro chegar ao entendimento, está ali esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando. O outro está quase entendendo, a gente vai e desiste do outro. A gente não tem resistência. Nos dias atuais, o ser humano ele não tem mais resistência, ele não sabe mais suportar dificuldades, não sabe suportar para esperar, para conseguir, para alcançar. Tudo hoje gira em torno de uma realidade imediatista. E o que a gente faz no nosso casamento? Se eu estou investindo hoje, eu já tenho que ter o resultado amanhã. Se eu estou investindo no meu casamento hoje, eu posso estar passando por um processo difícil, mas eu já quero meu resultado, porque eu hoje já fiz o que eu tinha que ter feito. Então, se o outro não está respondendo, o problema é dele, mas eu já fiz. Então, eu desisto, porque ele ou ela não quer fazer a parte dele. Aí você desiste. Só que casamento não funciona assim. Não funciona. Às vezes o outro não está enxergando, realmente não está enxergando. Às vezes a outra não está enxergando realmente. E quantas vezes Roberta não enxergava as coisas, não enxergava. E aí entra o contexto histórico dela, da história de vida dela, daquilo que ela já passou. E por isso é importante, às vezes, você não conhece a história do seu marido. Você não conhece a história da sua esposa. E o fato dele não conseguir, ou ela não conseguir corresponder, você acredita que é o temperamento, ele é assim mesmo, ela assim mesmo, não vai mudar. Mas pode ser que esteja algo enraizado na alma desse homem ou na alma dessa mulher, que ele não muda ou ela não muda, não é porque não quer, é porque não consegue. E aí eu te pergunto, se essa pessoa não mudar, por que você disse na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? Porque você quis. Porque você foi livre. Eu disse na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, porque eu livremente quis. Então eu vou até as últimas consequências. Existem histórias de casamentos que a gente acaba lendo muito, né, sobre casamento, procurando saber. Existem pessoas que passaram por grandes dificuldades no seu casamento e não desistiram. Existem pessoas que os filhos diziam, não, papai, separa, deixa a mamãe separa, deixa papai. Os filhos ali insistindo, e a pessoa chegou ao entendimento de que ela casou porque ela quis. E os filhos não têm que intervir nesse caso. Os filhos não têm que tomar nenhum tipo de decisão. Porque o filho vem depois. Mas é preciso o casal
E aquele que está enxergando melhor, que dê os devidos passos. Porque quantas coisas ela não enxergava que eu dava os devidos passos. Quantas coisas eu não enxergava e ela dava os devidos passos. Isso aconteceu só há tempos atrás no nosso casamento? Não, até os dias de hoje. É uma vida de transformação contínua o casamento. O casamento a gente vai precisar procurar mudanças contínuas. E uma das coisas que interfere muito são as expectativas que a gente às vezes cria no outro. Você pode estar se decepcionando porque aquilo que você pode mudar é uma coisa. Aquilo que você tem a capacidade de mudar com a sua responsabilidade ao ter contraído o matrimônio, você vai mudar. Agora, tem coisas que o outro não vai ter a possibilidade de mudar, porque é você quem tem que mudar. Se você quer que a sua esposa, ou se você quer que o seu marido mude em alguma coisa por causa de você, você está gerando uma expectativa nele que só você pode fazer. Ou você está gerando uma expectativa nela que só ela pode resolver. Esse alinhamento de expectativa vai trazer paz ao seu coração. Porque às vezes a gente espera do nosso cônjuge sempre que ele vai dar a melhor resposta. A resposta que eu espero. Eu sempre espero da Roberta a resposta que, poxa, eu estou esperando essa resposta. Eu já estou planejando. Eu vou falar isso, eu vou perguntar isso, e eu já sei a resposta, só que a resposta é minha, está na minha cabeça. Por isso que a abordagem, a melhor abordagem que você deve fazer, e isso que eu vou dizer aqui para você, é um ouro, tá? É um ouro. A gente diz isso em salas fechadas, a gente diz isso em lugares secretos para outros casais. Mas a melhor abordagem que você pode fazer com seu cônjuge é a pergunta. É a pergunta. E nós estamos fazendo afirmações. Nós estamos num nível de querer descobrir o que o outro está pensando. Olha que doideira da nossa cabeça. A gente entra numa neurose de que eu vou falar isso e eu já sei que ela vai me responder assim. E ele vai me responder assim. Só que isso é você criar expectativa no que o outro está pensando e querendo fazer, sendo que você afirmou, você não perguntou. Como ajustar as expectativas? Você precisa fazer pergunta. Que aí o outro vai ter possibilidade de falar o que está na cabeça dele. Quantas vezes nós tivemos a possibilidade de falar assim, eu achei que você estivesse pensando isso. Eu achei que você fosse reagir assim. Eu achei... Mas você achou isso da onde, se eu não falei? Da onde você tirou isso? Esse achismo é seu, não é meu. Aquilo que você está criando na sua cabeça é da sua cabeça, não é da minha. Você só vai saber perguntando. Isso é algo que, se virar na sua cabeça, até as mulheres que estão aqui, que não conseguem ver os seus maridos se abrindo, começa a fazer perguntas inteligentes. Começa a fazer perguntas dentro do diálogo. E isso vai gerando profundidade. Porque você faz uma pergunta, a pessoa responde aquilo que está dentro dela. E o que ela respondeu que está dentro dela, à medida que ela responde o que está dentro dela, você vai saber o que está dentro, o que a pessoa está pensando. Não faça juízo de algo que o outro ainda não falou, para que você não fique criando expectativa, onde você não sabe o que está passando dentro dele ou dentro dela. Nós estamos lidando com o ser humano. O ser humano, seu marido é um ser humano, sua esposa é um ser humano, e ali dentro passa muitas coisas. Mas para que você saiba o que está passando dentro dessa pessoa, você precisa fazer as devidas perguntas. Só é possível haver a restauração de um casamento quando eu faço a minha parte. Quando eu cuido daquilo que me compete. Quantas vezes um casal vem para o atendimento e só fala do outro, o que o outro deixa a desejar, o que o outro precisa melhorar, o que o outro não faz.
Você não tem poder nenhum sobre a mudança do outro. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, eu estou falando daquilo que é a parte que me cabe dentro de um relacionamento. São duas partes. O outro, parte do outro e a minha parte. Eu estou presa na do outro. Não, eu vou fazer a minha. Eu vou mudar naquilo que eu preciso. Eu vou falar de uma forma diferente. Eu vou corrigir os meus defeitos. Enfim, são inúmeros pontos, inúmeros, que nós temos que cuidar, que eu tenho que cuidar para fazer a minha parte. Se eu não me concentro naquilo que é a minha parte, não tem restauração, não tem mudança. E olhar para a parte do outro faz com que muitas vezes eu tenha um comportamento, um pensamento vitimista. Eu sou injustiçada, coitada de mim. Nossa, mas por que fez isso comigo? Não. Isso não leva ao crescimento. Pelo contrário, a gente só se afunda em sofrimento. Mas eu preciso ter clareza. Onde eu preciso mudar? Onde eu preciso melhorar? Essa semana passada eu conversava com uma esposa e ela dizia assim, toda vez que você falou comigo que eu só fico falando do meu esposo toda vez que encontro com você. E eu fiquei pensando nisso, será que eu sou essa pessoa que foi reclamando? Aí ela foi e falou assim, mas você não sabe o que eu passo com ele. E ela foi e mandou um áudio de 25 minutos falando do sofrimento dela com o esposo. Depois eu mandei assim para ela, olha só. Quando eu falo para você que você só fica falando mal dele, eu não estou querendo dizer que ele é bom e você é ruim, ou que só você tem que mudar no casamento. E a gente tem que ter muita clareza disso. Não é jogar culpa ou falar só que um tem que mudar, não. É que você não tem o poder de mudá-lo. Você só tem o poder de se mudar. E concentrar-se nos defeitos do outro, no que o outro deixa de desejar, não vai transformar em nada o relacionamento. Mas você e eu precisamos olhar para a nossa parte. Aí sim. Como eu vou lidar com essa realidade? Como eu posso contornar esse obstáculo? O que eu posso fazer para mudar a minha realidade e a dinâmica que nós estamos vivendo? É só isso. É só a minha parte que eu posso mudar e que eu posso transformar. E olha, eu preciso dizer para você, muitas mulheres, muitas alunas vieram depois falar assim, quando eu mudei, o relacionamento mudou. Porque é bíblico, a mulher sábia, ela edifica a casa. Se a mulher tem um entendimento, se a mulher busca essa sabedoria, se ela busca ter novas atitudes, ela vai mudar a dinâmica da casa. Mas muitas vezes nós escolhemos, então eu quero agir assim, eu quero ser tola, eu quero jogar tudo para o alto, eu quero bater de frente, eu quero me vingar. A casa desmorona. E aí não tem Fred, não tem Roberto, não tem Deus que levante, porque foi uma escolha sua. Que você escolhe para a sua casa hoje, para a sua vida, para o seu relacionamento? Ficar de braços cruzados esperando o outro fazer a parte dele? Ou arregaçar as mãos e falar, não, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o melhor de mim. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Tem uma frase que diz assim, Deus opera quando o homem coopera. Então, eu preciso começar em mim a restauração do meu casamento. É tão interessante que é prática, é vida. Não tem teoria. Não tem especulações. Exige vida, exige atitude, é você ir para o campo de batalha. Quando você para pensar em outras realidades da sua vida, talvez com os filhos, talvez aquelas ou aqueles que trabalham fora, mulher que trabalha fora, ou homem que trabalha fora, você, em outras realidades, você se empenha. Se você tiver que correr atrás do seu filho, você dá tudo. Se tiver que correr atrás da sua filha, você dá tudo. Se for por um patrão, você, pelo seu trabalho, você faz
Uma empresa que nem uma é empresa sua. que nem a sua, você usa até aquele termo, visto a camisa. Tá bom, que bonito isso. Significa que aí existe um potencial para você também investir no seu casamento. Se você percebe em você a capacidade de se doar por alguma causa, sendo essa causa seu trabalho, sendo essa causa seu filho, sendo essa causa alguma coisa que você consegue se aplicar, pega essa força que você tem e canaliza para o seu casamento, sem ficar determinando o que tem que acontecer no seu tempo, sem ficar naquela coisa de cobrar do outro ou da outra o que você está determinando. Vai em busca e aprenda a ter essas atitudes de uma pessoa que quer se empenhar para que não só o outro mude, mas para que a família inteira ela mude. A família inteira. E deixa eu te dizer uma coisa, conforme no casamento você vai se empenhando, você vai se transformando, você vai se deixando transformar, é impossível que o outro não perceba. É impossível. O outro só não vai perceber se ele for embora. Ou se a gente não fizer por onde para que o outro fique. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou mudar. E à medida que essa mudança, de forma prática, essas atitudes vão acontecendo, de forma prática que eu digo, se você grita, se você não fala direito, você começa a falar direito. Olha só, estou falando de coisas pequenas. Se você, quando o seu cônjuge chega em casa, você já chega jogando coisa em cima, você começa a acolher. Se o seu marido chega em casa cansado, você validar o seu marido e fala, nossa, você é muito trabalhador, meu amor. A nossa família tem orgulho de você. Eu ouço muito a Roberta falando isso. Nossa, nós temos orgulho de você. Ontem mesmo, nós fomos numa missão lá em Conceição de Macabu. E no sábado, eu fiquei o dia inteiro fora, porque eu estava lá nesse evento com os homens. Aí, na hora que eu cheguei no banheiro, tinha lá um bilhetinho, com um bombonzinho, alguma frase ali. Ela colocou o nome dela, o nome dos meninos, e dizendo que me amavam, que sentem orgulho de mim, que isso, quando você chega e recebe esse acolhimento, você se sente homem pra caramba, você se sente feliz, você se sente completo, você se sente amado, você se sente querido. O seu marido, por exemplo, ele percebe em você esse amor, ele se sente amado por você com coisas práticas. Entendam do que são as atitudes que eu preciso ter de uma pessoa que começa a abraçar um tempo novo em sua vida, onde eu não vou ficar nessa cobrança, não vou ficar nessa chatice. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou amar o meu cônjuge. Eu vou amar essa pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou dar a minha vida. Eu vou começar hoje, olhar para mim, me autoavaliar. Se for necessário, escreva. Se for necessário, observe as suas atitudes no dia a dia, ao longo de uma semana, ao longo de 2 semanas, e veja o que está se repetindo que é negativo. E dentro daquilo que você está percebendo que está se repetindo e é negativo, é aí onde você vai ter a chance de mudar para ser uma pessoa melhor e corresponder melhor ao seu casamento. Isso é a atitude de uma pessoa que quer ver o seu casamento restaurado, onde ela vai se avaliar, se perceber para mudar, e não ficar esperando que o outro diga ou que o outro fale ou exija que você tem que mudar. Você já olha para você e você mesmo muda. Entende? Quando isso acontece, as suas atitudes, elas são atitudes pensadas.
a sua maneira de enxergar os conflitos e as realidades que o outro apresenta, que em você geram um barulho, geram uma incompatibilidade, você vai pensar na hora de responder. E isso diz uma pessoa que tem atitude nova. Você começa a ficar uma pessoa mais ponderada. Você não rebate, você não reage. E aqui, essa questão da palavra reage, nós somos muito reativos. Ouvimos uma coisa, a gente já tem que botar para fora. Não. Você pode pensar antes de botar para fora. Quantas vezes eu falava assim para a Roberta, né? Amor, eu preciso conversar com você. A gente precisa resolver isso. Ela falava assim, amor, eu preciso de um tempo para poder pensar, para poder organizar essas coisas dentro de mim. Aquilo me quebrava porque eu queria resolver logo o negócio. E aí eu precisei treinar isso dentro de mim. Por mais que resolver as coisas seja algo bom, mas na nossa realidade, da minha parte, querer resolver não era algo bom. Por quê? Porque eu precisei esperar, em muitos momentos, ela assimilar as coisas para depois a gente conversar. Isso, às vezes, demorava um tempo e eu ficava agoniado com aquilo. Hoje, quando ela fala eu preciso esperar, depois de ter treinado um bom tempo, eu consigo dar uma resposta melhor. Não sou 100% ainda, mas estou respondendo muito melhor. Por quê? Porque eu percebi que eu precisava mudar as atitudes. Na verdade, eu nem tenho ficado mais. Não, eu tô dado falando... tempo, sim, né? você não Eu tem... tive que aprender Hoje você está respondendo muito mais digerir. rápido, né? Está sendo muito mais... a digerir com rapidez. Eu tive que aprender, porque eu fui entendendo, e até as pessoas que nos orientavam, né, por terapia também eu fui aprendendo, que não era positivo ficar fechada e esperar passar, ou ter um tempo a digerir, não. Quanto mais rápido eu resolvesse, era melhor para o relacionamento. E eu fui percebendo mesmo, porque quando eu me calo, parece que a coisa vai crescendo dentro de mim, se torna uma erva daninha e nós vamos nos afastando do outro. Até porque nós mulheres somos especialistas em fantasiar as coisas. Então a gente pega o que aconteceu e vai criando, vai criando, vai criando, vai aumentando, já cria um negócio dentro da gente que não existe. Isso você, desculpa te cortar, mas assim, falando de restauração de casamento, você precisa entender que existem coisas hoje que você já pode restaurar. Hoje. E existem coisas em você que você pode restaurar. Em você, coisas simples. Uhum. Restaure isso em você. Uhum. E a hora que você conseguir compreender, caramba, eu me restaurar, eu fazer isso em mim, mas eu não estou no casamento, só eu que tenho que fazer. Se nós pegarmos aqui, vocês que estão aqui nessa sala, vocês estão recebendo um conteúdo riquíssimo. O seu cônjuge está aqui? Não. Quem vai ter a chance de pegar isso aqui e colocar em vida? Quem vai ter a chance de pegar isso aqui e colocar em ação? É quem está ouvindo. Você vai ter como exigir isso do seu cônjuge? Não, porque ele não está ouvindo. Você vai ter como exigir isso da sua esposa? Você vai ter como exigir isso do seu esposo? Não, porque ele não está ouvindo, nem ela está ouvindo. Se é você quem está ouvindo, você vai ter a possibilidade de tomar a iniciativa de começar a restauração. Quantos casais que nós atendemos e às vezes a pessoa começa a dominar a língua, falar de maneira mais calma. O outro já olha e se espanta. Uhum. O que essa mulher tem? O que esse homem tem? Você começa a arrumar mais a mesa. Colocar a mesa, pôr a mesa aí, e o almoço ser ali. Você coloca o talher arrumadinho, coisa que há muito tempo você não faz. Você começa a fazer perguntas. Você está bem? Bom dia. Você acorda e dá um beijo. Gente, se você não faz isso há muito tempo, começa a fazer. Ah, mas o outro vai achar estranho. O problema é dele, o problema é dela. Seja intencional, seja inteligente. O outro vai achar estranho nos primeiros dias, talvez no primeiro mês, vamos botar assim.
mas depois o outro vai se habituar. Você não pode desistir de continuar tendo atitudes novas. É por isso que, às vezes, o outro estranha, você desiste. Não. Insiste, porque se hoje vocês têm o hábito de se tratarem mal, porque começaram com o maltratamento. E hoje é um hábito se tratar mal dentro do seu casamento. Então, já que é um hábito se tratar mal, começa a se tratar bem. Aí vocês vão mudar esse hábito. No início vai ser o quê? Vai ser algo espantoso. É a mesma coisa para as pessoas que começam a se alimentar de maneira saudável. É difícil? É muito difícil. Até o organismo se acostumar, ainda mais você que está acostumado a comer só doce, guloseimas. O seu corpo vai começar a reagir diferente. Aí você vai se habituar. Daqui a pouco o seu corpo vai fazer o quê? Se acostumar. O seu casamento, ele precisa se acostumar com as suas boas atitudes. Algo muito importante também que restaura a nossa vida individual, mas também o nosso relacionamento, é sair desse diálogo superficial e entrar num diálogo profundo. Como eu gosto sempre de falar, a gente não aprendeu a conversar assim, a dialogar. Nós não aprendemos a entrar no mais profundo da nossa alma, muito menos na vida do outro. Então, muitas vezes, a gente vai falar só de problemas ou de coisas para fazer, mas você já fez a experiência de sentar e de falar como quem fala com um amigo? Partilhar o que você sente, está guardado. Minha querida, meu querido, nós não nos casamos para ficar de coleguice. Nós nos casamos porque Deus nos deu a graça de termos o outro como auxiliar, como nosso companheiro. É com ele que eu tenho que dividir as minhas tensões, os meus anseios, as minhas angústias. Não é com o psicólogo, não é com a minha mãe, não, é com ele. É com ele que eu tenho que partilhar dos meus sentimentos, das minhas dores mais profundas. É a ele que eu preciso pedir um direcionamento. Meu amor, estou pensando nisso. Isso está tão difícil. O que você acha? O que você acha? E ele, como a pessoa que Deus me deu como auxiliar, como a pessoa que mais me conhece, vai falar, olha, eu percebo isso em você, eu acho que é por esse lado, eu acho que é por esse caminho. Precisamos falar de sentimentos. Isso é diálogo profundo. Falar o que está lá escondido. Ai, mas eu nem sei o que eu estou sentindo. Comece a falar. Comece a exercitar. Uma hora, as coisas vão entrando. Mas nós precisamos falar do que está no nosso coração. Gente, como é bom ter alguém para dividir. Quantas vezes eu estou angustiada ou ele está angustiado e a gente divide com o outro. Nossa, amor, hoje eu senti isso, hoje eu passei por isso, nossa, hoje eu não estou bem. Como que isso nos restaura? Se restaura a mim individualmente, quanto mais o meu casamento. Quando nós começamos a viver esse tipo de realidade, as coisas estressantes, elas não têm tanto poder. Quer ver uma experiência? Eu não estou bem. E o meu jeito de lidar com isso é dando patada no outro. Vai acontecer o quê? Vai só piorar. Não vou estar bem em dobro. Porque é o que aconteceu comigo, talvez, no trabalho, e mais o mal-estar que eu causei na minha família. Então, o que eu preciso fazer diante disso? Já chegar e falar, não estou bem, estou muito mal por isso, por isso, por isso, por isso. Ao invés da situação aumentar, ela diminui. Porque eu já dividi, porque eu compartilhei. E naquele momento, eu começo a me esvaziar de uma tal forma que eu não vou descontar no outro o meu mal-estar interior. Nós precisamos falar do que está no nosso coração. Ah, Roberta, mas eu sou um anjo. Eu nunca fico mal, eu nunca faço isso. É ele quem faz. Faça a experiência de fazer o contrário com ele, meu amor. Você não está bem?
Aconteceu alguma coisa? Está cansado? Quer que eu faça uma massagem na sua peça? Está com fome? Vai tomar um banho. Não, deixa que eu faço aqui. Olha a diferença. Por mais que o nosso interior esteja só querendo fazer a nossa vontade. Que o outro cuide, que o outro acolha, não. Eu vou fazer o contrário. Eu vejo que ele não está bem. Quando a gente vê um incêndio, a gente joga gasolina ou a gente joga água? Ah, Roberto, é óbvio que a gente joga água. Não. Muitas vezes a gente vê o circo pegando fogo dentro de casa e a gente quer jogar mais gasolina para pegar mais fogo. Eu preciso ser essa água que acalma, que desfaz. Se o outro está alterado, eu vou fazer a minha parte. Meu amor, o que aconteceu? Por que você está falando comigo desse jeito? Você está precisando de alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa? Você está chateado? Há pouco tempo eu dei essa orientação para uma esposa. Ele está chateado por algo tão pequeno. Ele criou um cavalo de batalha. Uma tempestade no copo d'água. Falei, vai lá e fala assim para ele, ó, me perdoa. Eu não queria te magoar. Pronto, acabou, resolveu. Você jogou um balde de água fria naquela situação desnecessária. Um balde de água fria no inimigo de Deus que quer roubar e destruir o nosso casamento. Seja essa mulher sábia que edifica sua casa. Eu queria saber de vocês, o que vocês estão... Como é que tá aí? Vocês estão quietinhos demais? O que vocês estão... Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém? Como é que tá sendo aí para você? Alguém pode falar alguma coisa aí? Alguma coisa chamou atenção? Partilhar alguma dificuldade? É só abrir o microfone e ficar bem à vontade. Então, digitar aqui no chat. Oi, Oi? tem gente aí? Será que não tem ninguém, não? Quanta reflexão. Adriana Pinheiro, maravilhoso. Larissa. Adriana, pode falar, Adriana. Abre o seu microfone, pode falar. Pode falar. Ela está aqui do meu ladinho ouvindo. Ah, ele está aqui. Ah, ótimo. Ah, que bom. Adriana, pode falar. A Adriana quer falar? Ou não quer falar? Levantou a mão. A gente não está conseguindo te ouvir. Pode falar, Adriana, a gente está te ouvindo. Adriana, não sei se ela quer falar ou se ela não está conseguindo. Mas, assim, a Larissa e o Jefferson estão aqui, né? E é muito interessante, porque esses dias a Larissa... Foi tão bonito, né? A Larissa compartilhou comigo algumas realidades que eles estão vivendo. E ela falou assim, nós estamos conversando sobre isso, nós estamos nos ajudando, nos apoiando. E é isso, o sofrimento não é só de um, é dos dois, é do casal. Então, é bonito ver quanto o casal tende a amadurecer quando vive um sofrimento juntos. É um antes e o depois. Se cada um vive sua realidade, sua individualidade,
e não compartilha e não conta com outro, o casal não cresce. Pelo contrário, só se afasta. Mas viver essa realidade de sofrimento junto, partilhar o que está vivendo, amplia a conjugalidade. O casal, ele se torna mais unido. Eu tenho certeza, Larissa e Jefferson, que vocês vão sair dessa situação muito melhores antes. Vocês vão amadurecer muito, vocês vão se amar ainda mais, porque o sofrimento, ele chega na nossa vida para nos amadurecer, para fazer de nós pessoas melhores. E levar em consideração também que o amadurecimento, ele nunca acontece em uma vida fácil. Nunca. Ninguém amadurece debaixo de um pé de coco tomando água fresca. A gente só amadurece no meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio do bicho tá pegando, mas a gente não arreda o pé daquela situação. Porque a gente consegue aprender com essas coisas. A gente consegue criar casca. Por isso que a gente não deve fugir dos conflitos do casamento. Por isso que a gente não deve fugir das situações tensas do casamento. Cremos que Deus tem um propósito para tudo, por mais doloroso que seja. Sim, sim. O casamento, quando nós estamos casados, é exatamente para isso. Para que a gente viva um propósito juntos. Não é eu olhando para a direita e Roberto olhando para a esquerda. E sim, nós estamos olhando para o mesmo lugar, com os nossos olhos fixos no mesmo lugar. E é pensando nisso que nós queremos dizer para vocês que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer o quê? Hoje, você recebeu uma quantidade de informações que deu para você ter a possibilidade de enxergar aquela luz no fim do túnel. Dá para mudar. Dá para mudar. Possível. É possível ver um casamento sadio. É possível ver um casamento onde eu não tinha, por exemplo, pessoas que falavam coisas próprias do casamento e hoje eu tenho. Vocês hoje estão tendo um casal que já está casado um bom tempo, já viu bastante coisa, que já tem experiência para poder orientar vocês. É isso que nós estamos fazendo. Existem pessoas aqui que eu acredito que sejam até mais tempo de casado que a gente, mas não viveram algumas experiências. Não conseguiram experimentar. Talvez vocês não conseguiram experimentar, mesmo há muito tempo casados, não conseguiram experimentar o que é de fato ser casado, o que é de fato o matrimônio. Por conta de inúmeras situações. Às vezes a mulher se dedica mais ao filho, o marido se dedica mais ao trabalho, mas não tiveram a atenção de se dedicar um ao outro. E nós estamos aqui para poder trazer para vocês essa visão mais ampliada do sacramento do matrimônio. E isso se tornar vida na vida do seu casamento. Se tornar vida, se tornar prática. E é pensando nisso que nós queremos trazer uma proposta aqui para você, de nós estarmos aí ao longo de 6 semanas, cada semana vivendo uma realidade própria do casamento, trabalhando essas realidades próprias do casamento, com exercícios, com estímulos, com a visão mais ampla para que você possa entender como fazer com que o seu casamento seja restaurado sem ele chegar ao divórcio. Você não tem que esperar chegar à separação, você não tem que esperar os problemas se acumularem para depois você pensar em restaurar. A restauração, ela acontece no dia de hoje, naquilo que você e seu cônjuge vão fazer hoje. E aí nós estamos aqui com uma proposta para você, com a abertura da nossa mentoria Restaure o Seu Casamento. Como é que vai acontecer? Serão 6 semanas de encontro. Onde na primeira semana nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre diálogo e conflitos. E nós vamos trabalhar sobre diálogo, conflito.
Como resolver o diálogo, conflito? Qual a melhor atitude, qual a melhor direção a tomar para resolver esse diálogo, para resolver esse conflito? Como entrar num diálogo para resolver esse conflito? Vida sexual. O que hoje o seu casamento deixa a desejar na vida sexual? Está faltando intimidade? Está faltando aproximação? Está faltando a preliminar? Está faltando o prelúdio? Está faltando a comunicação? Está faltando o carinho? Está faltando o toque? Por que está faltando o toque? Onde nós estamos errando? Ah, não. Na hora que nós temos a nossa vida sexual, a gente não consegue ter algo profundo depois, porque depois da relação, cada um vira para o seu lado, a gente vai dormir, a gente não se cuida. Ah, já estou há anos sem ter relação sexual, não sei o que é mais isso, tenho até vergonha do meu marido, tenho vergonha da minha esposa. Ah, quando eu fico nua perto da minha esposa, eu tenho vergonha. Como que eu lido com esse tipo de coisa? Terceiro ponto, cura. A história, a sua história, a história do seu cônjuge. Nós sabemos que a história, ela diz muito da gente. Tem coisa que você precisa curar na sua história pessoal, para você dar uma resposta melhor no seu casamento. E se você não entra naquilo que é inconsciente, que está guardado aí, se não tem pessoas para trazerem reflexões para você olhar para o seu inconsciente, você está reproduzindo e fazendo as coisas como se estivesse num piloto automático, achando que está tudo bem, mas não está. Então, curar a história pessoal, pensar, refletir para mudar. Porque muitos comportamentos do casamento, nos nossos relacionamentos da vida adulta, têm a origem na infância. Então, é preciso tratar, é preciso reconhecer, é preciso ter clareza, é preciso curar. Nosso quarto encontro, perdão, reconciliação, orgulho, a gente vai falar de tudo isso de uma forma mais profunda. O quinto encontro, combate espiritual do casamento. O casamento envolve coisas práticas, concretas, mas há um combate espiritual que talvez você não tenha conhecimento, não sabe como lidar. Como eu falei, o demônio, ele quer roubar, matar e destruir. E ele, começando pelo casamento, ele destrói a família inteira. Ele destrói a história toda da pessoa, porque os filhos, quando vivem o divórcio de seus pais, eles se tornam pessoas completamente feridas, amargas, e vão levar isso para o resto da vida. Tem um autor que ele fala, o Gustavo Corsão, ele, das suas obras, ele diz que um filho, quando presencia o divórcio dos seus pais, ele usa exatamente esse termo, ele se torna um aleijado psíquico. O que é um aleijado psíquico? É uma pessoa que tem deficiência mental. Não é que seja doente mental, mas esse filho, ele pode ter dificuldades cognitivas, ele pode ter dificuldade de aprendizagem, ele pode ter déficit de atenção. Por quê? Por conta da separação dos seus pais. E, às vezes, não é nem a separação somente do marido ou a mulher saírem de casa, mas estão dentro de casa e estão separados, não tem comunhão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os dias que a gente se abraça na cozinha, em qualquer lugar, os nossos filhos, eles vêm para abraçar juntos. Por quê? Porque eles sentem ali que existe amor. O Felipe, ele até diz assim, eu amo vocês, eu amo vocês. A gente nem está falando de amor, a gente só se abraça, a gente não fala nada, só se abraça. Eles falam, eu amo vocês. Como isso acontece com o que é positivo e gera no filho um desejo de expressar o amor, também o inverso é verdadeiro. Quando gera o ódio, quando gera a discórdia, quando gera a separação, vai gerar também uma deficiência nesse filho. Então, esse combate espiritual, ele precisa ser muito precisa ser olhado por nós de maneira muito criteriosa. Deixa eu te dar um dado estatístico aqui. Até a pandemia, no Brasil, nós tínhamos 386 mil divórcios. Essa estatística ela é pesquisada nos cartórios do país inteiro.
Então, eles vão pesquisando nos cartórios e vão vendo a quantidade de divórcios que estão acontecendo. Aí, pelo IBGE, foi identificado, ali próximo da pandemia, 386 mil. Atualmente, está em 420 mil. Essa notícia saiu semana passada. 420 mil divórcios atualmente, por conta de incompatibilidade, né? Na reportagem estava dizendo, por conta de incompatibilidade, porque as mulheres não querem ficar mais caladas, por causa disso, por causa daquilo. Mas ninguém falou, pelo menos na reportagem, sobre a batalha espiritual, que tem assolado os casamentos. Uhum. Você vai aprender que fixar o olhar também na espiritualidade do casamento vai fortalecer e fechar brechas que hoje estão abertas. Nós somos seres humanos, Uhum. mas somos compostos de corpo, alma e espírito. Se somos compostos de corpo, alma e espírito, eu não tenho que cuidar só do corpo, eu tenho que cuidar da alma e do espírito também. Então, se no casamento a gente cuida só do corpo, quando a gente faz assim, a gente trabalha, traz dinheiro para casa, traz não sei o quê, corre atrás disso, corre atrás daquilo, uma casa melhor, um carro melhor. Mas, calma aí, e a alma e o espírito? Que também precisa ser cuidado, que engloba também a vida do casal. Então, a gente vai tratar nessa quinta semana de maneira profunda sobre a espiritualidade na vida conjugal para que você saiba como fechar qualquer tipo de brecha que esteja aberta no seu casamento. E um encontro que não pode faltar, que a gente sempre gosta de fazer, até nos lugares que a gente sai para pregar, é ter esse momento do Fred só com o homem para dar uma orientação para os homens e da Roberta com as mulheres, porque ele sabe aquilo que são as maiores dificuldades do homem, e eu também sei das nossas dificuldades de esposa. Então, esse encontro também, ele é essencial para fechar a mentoria. 6 semanas, nosso acompanhamento, nosso direcionamento. E nessa mentoria, nós vamos ter algo que é essencial, que é o atendimento do casal. Ah, mas o meu esposo, ele não quer fazer, ele não se abre. Nós estaremos orientando e acompanhando você, te ouvindo nas suas dores, nas suas maiores dificuldades, a dificuldade do casal. Precisamos dessa orientação, precisamos falar disso. Não temos com quem falar, não temos com quem contar. Nós estaremos à sua disposição para esse momento de escuta, de troca e de orientação. O casamento é um grande investimento. Hoje eu e Roberta, a gente tem se empenhado para viver muito bem o nosso casamento, mas também fazer com que outras pessoas vivam bem. Porque a gente acredita que a sociedade ela vai melhorar quando a família melhorar, quando o casal melhorar. Se você melhora, se o seu casamento está bem, pode ter certeza que ao seu redor você já vai estar impactando outras pessoas, vai estar transformando outras pessoas. Então hoje a gente acredita muito nisso. Se você for olhar aquilo que a gente tem trabalhado aqui nas redes sociais, se você for perceber o que a gente tem feito, é exatamente por quê? Porque a gente acredita nisso. Então, você precisa olhar para o seu casamento como um investimento. Primeiro ponto. Você precisa olhar para o seu casamento como um lugar que você precisa se aplicar para que ali seja um ambiente gostoso de se viver. E quando você olha assim, você percebe o valor que existe no seu casamento. Eu tenho certeza, se nós formos perguntar a você, você quer se divorciar? Você quer se separar? Não. Lógico que não. Você acha que a pessoa que se separa, ela quer se separar? Não. Ela não sabe lidar com os problemas. Ela não sabe lidar com os conflitos. E aí, o fato de não saber lidar, qual que é a melhor resposta? Eu vou embora, porque eu não estou sabendo lidar. Isso também é próprio de pessoas que são imaturas no casamento.
Então, você pode estar se perguntando, essas 6 semanas vai ter um valor? Lógico que vai ter um valor. Só que nós pensamos em uma coisa acessível, lógico. Uma coisa acessível, uma coisa simples, algo simples, que as pessoas possam ter a possibilidade de fazer, de fato, um investimento. De perceber, não o preço, mas perceber o quanto ela vai ter de valor para o seu casamento. Porque preço é uma coisa, valor é outra. Se essa aula que nós estamos dando aqui para você já vai trazer, já está trazendo, né, como a Larissa disse, quanta reflexão. O que acontece quando a gente reflete? A gente olha para dentro. A reflexão, ou seja, refletir, está pensando para dentro, pensando de novo, pensando constantemente. Para quê? Para melhorar. Quando acontece isso, é aí que você tem a chance de ter novas atitudes, de se comportar diferente. Nós reservamos 10 vagas para essa mentoria, 10 vagas. Aí você pode perguntar assim, mas só 10 vagas? Sim, só 10 vagas. Porque a gente quer acompanhar de perto dessas 6 semanas. Não serão ouvir a gente aí. Voltou. Então a gente não quer, a gente está pensando em massa. A gente não está pensando em quantidade, está pensando em qualidade. Mas uma qualidade com acessibilidade. Nós vamos cobrar o valor de R$ 497. Você pode fazer o parcelamento, né? Você pode investir parcelando. E se você for pegar aí, é um valor que a gente, se for usarmos, ou se a gente for sair, se a gente for fazer uma viagem, a gente gasta isso. A gente tem acompanhado casais que têm viajado, muito mais que isso, mas a gente tem acompanhado casais assim, que o casal viaja, gasta, sei lá, seus R$ 1.000, R$ 2.000, ou então compra um carro, ou então faz alguma coisa e cuida daquilo que está fora. A viagem é muito boa, a gente viaja também, né? Mas adianta viajar sem estar bem? Sem resolver aquilo que precisa, né? Tem gente que faz assim, ó, vamos investir nessa viagem porque vai dar uma desafogada. Mas não entra nos assuntos que precisam ser resolvidos. Volta para casa com tudo acumulado ali. Exatamente. Hoje mesmo eu conversava com uma mulher que ela está num processo de separação e ela dizendo para mim de coisas que ela não consegue falar com o marido. Aí eu falei assim para ela, mas calma aí, mas vocês não estão juntos há 30 anos? Sim, estamos juntos há 30 anos. Mas nós não conversamos sobre coisas profundas ainda hoje. Ou seja, está passando o tempo junto. É diferente de estar vivendo com qualidade. Passar o tempo. Agora está esperando só morrer, porque não vai querer voltar para resolver as coisas que ficaram para trás. Aí eu te pergunto, o tempo que você está casada hoje, casado, você vai deixar o tempo passar ou você vai dar qualidade a esse tempo que está passando? Então, R$ 497, dentro dessa mentoria de 6 semanas, vocês não vão encontrar esse valor em lugar nenhum. Nenhum. Ninguém hoje cobra um valor como esse. Nós estamos abrindo essa primeira turma de 10 pessoas. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, que você vai ter possibilidade de olhar para o seu casamento hoje e perceber no ponto que ele está. E o que você tem feito para que ele melhore. E dentro dessas 6 semanas, você vai ver a sua vida sendo transformada e, consequentemente, as suas atitudes serão novas dentro do seu casamento. E aí, o milagre não vai acontecer pelo que nós vamos trazer dentro dessa mentoria, mas a sua decisão em assumir uma nova postura dentro do casamento. Então, terminando essa aula, nós vamos lançar o link no grupo que você está. Você já faça a sua inscrição.
São só 10 vagas, nós não vamos passar de 10 vagas. 10 vagas, 10 casais. Ah, meu marido não quer, minha esposa não quer. Nós já dissemos aqui que você pode ser essa pessoa que vai transformar o seu casamento. Mesmo sozinho, mesmo sozinho, mesmo sozinha, mesmo sozinha, você vai começar a ter atitude que vai fazer com que o outro reflita sobre as suas e consiga ver a transformação em você e querer também se transformar. Então fica aí a nossa proposta. Quer deixar suas considerações finais, amor? Quero. A gente que é dono de casa sabe que com 50 reais a gente não faz nada, né? A gente compra 1 quilo de carne, um pacote de pão e Um mais. queijo? Não, um Não, queijo o não dá, queijo não porque dá, queijo não não dá dá. para O queijo. queijo não dá, o queijo dá 15 reais. 18. Então vamos colocar a carne e o queijo. É. Aqui em casa, 1 quilo de carne dá para um dia. Ou seja, às vezes a gente gasta, às vezes vai sair no final de semana, gasta 100, 200 reais para comer uma pizza e a gente não investe naquilo que é o mais importante. Se a gente colocar um parcelamento de 12 vezes, de 10 vezes, vai dar menos de 50 reais por mês. Então a gente pode pesar, meu Deus, com 50 reais, o que eu faço hoje? E eu posso ter uma grande virada de chave na minha vida com esse investimento. Às vezes, deixando de fazer algo que é supérfluo, para fazer algo que realmente vale a pena. O que é prioridade, né? É. O que é prioridade? E aí fica esse barulho. Sim. O que é prioridade? O que é prioridade no seu casamento? O que é prioridade para você? Grande abraço a você, Deus abençoe. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Lembrando que as aulas, elas acontecerão, a gente esqueceu de dizer isso, né? Que as aulas acontecerão às segundas-feiras, às 21 horas. Isso. É isso, às segundas-feiras, às 21 horas. As aulas ficarão gravadas e salvas para que você possa ver, rever, ver sozinho, ver sozinha, ver com seu marido, ver com a sua esposa, e que se torne um exercício diário na sua vida, no seu casamento. Tá bom? Um grande abraço e com Deus e até mais. Tchau, tchau. Uhum.